Fala, rapaziada, hoje eu saí de casa aqui para comentar sobre uma situação bem específica que eu me peguei pensando nesses dias e eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu tenho a impressão de que ultimamente o tempo tem passado muito mais rápido. A vida tem passado muito mais rápido. Quando eu falo sobre tempo, eu quero falar particularmente sobre a vida. E eu tava mexendo no Instagram esses dias e eu me deparei com uma notícia que dizia que o próximo PlayStation, o próximo upgrade que eles estariam fazendo é que os mapas eles quase que não carregariam mais. Seria tão rápido, o processamento seria tão rápido que os mapas eles carregariam automaticamente. Então você não teria mais que ter esse tempo de espera, essa demora para carregar os mapas, né? Eu não sei se vocês são muito ligados em como os videogames funcionam. Eu mesmo não sou muito ligado em como os videogames funcionam, eu nunca fui jogar muito. Eu sempre jogava ou FIFA ou Forza, né? Mas eu me lembro bem de quando eu jogava o meu Xbox 360. Eu lembro até hoje, quando eu li essa notícia, essa imagem ela veio bem profunda na minha mente. Eu consegui voltar lá no dia de quando eu jogava o Forza, lá no sofá da sala. E aí eu tinha esses sofás de bambu, que a almofada ela sempre ficava escorregando, o encosto era ruim pra caramba. E eu lembro que eu jogava, depois do jantar eu ia lá, eu ficava jogando um pouco. E no momento em que o mapa carregava, o mapa do jogo, ele estava carregando, era um momento em que eu parava para pensar. Naquela época eu devia ter uns 12 anos, uns 12, 11 anos, eu não tinha um celular. Então era um momento que, quando eu ia jogar videogame, o mapa estava carregando, eu parava para pensar sobre a vida, né? Eu parava para pensar sobre o que aconteceu naquele dia, o que eu tinha feito, o que tinha feito que foi legal, o que não foi legal, né? Eu pensava no que eu ia fazer no meu próximo dia. Então era um momento em que eu parava para pensar e refletir sobre a vida. Era um momento em que a gente podia lembrar, e não pensar somente nisso, né? Mas pensar em todas as outras coisas. O ponto central é que era um momento em que a gente parava para pensar. E aí eu começava a jogar, e quando eu começava a jogar, o meu foco ele ia totalmente para o jogo, né? Eu ficava pensando totalmente no jogo, meu foco ia totalmente para a missão que eu tinha que cumprir. Até que o jogo acabava, eu ia para a próxima fase e aí esse ciclo ele voltava tudo de novo, né? E quando esse momento chegava, esse momento que o mapa estava carregando, como eu não tinha nenhuma outra distração, como eu não tinha mais nada para fazer, era um momento só meu. Era um momento em que eu estava sozinho. Nessa época eu não tinha ninguém lá na sala, então geralmente eu deixava tudo escuro e ficava jogando tudo ali no escuro. E era um momento em que eu ficava sozinho entre só eu e o videogame, sabe? Era um momento que eu conseguia pensar e refletir mais sobre a vida. E eu tenho cada vez mais parado para pensar sobre isso. E eu não sei se tem acontecido só comigo, eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu tenho, mas eu tenho a sensação de que o tempo que a vida ela tem passado mais rápido ultimamente. E eu acredito que seja porque a gente não tem mais tanto esses momentos que a gente pode ficar sozinho. Porque em cada um desses momentos que a gente utilizaria para reviver o nosso dia, para que os momentos eles deixassem de ser apenas momentos e se tornassem memórias, a gente acaba ocupando com uma dopamina barata. Eu não gosto de usar essa palavra dopamina, mas é verdade, né? A gente acaba, infelizmente, tanto as redes sociais ou qualquer outro tipo de distração, até mesmo as músicas, a gente deixa para fugir dos nossos pensamentos. A gente está constantemente tentando fugir dos nossos pensamentos, não conscientemente, né? Ou às vezes sim, mas a gente está passando cada vez mais tempo preenchendo esses momentos vazios do nosso dia, que seriam os momentos que a gente usaria para refletir, que seriam os momentos que a gente usaria para pensar sobre a vida, sobre o nosso dia, como foi o nosso dia, para que a gente possa criar de verdade uma memória sobre como foi o nosso dia. A gente não tem utilizado esses momentos porque a gente está ali vendo algum tipo de conteúdo rápido, algum tipo de conteúdo que muito provavelmente a gente não vai se lembrar mais, só para preencher esse momento. E nessa nossa vida vai passando e a gente não vai se lembrando mais dela, porque cada momento que a gente teve para construir essas memórias, a gente foi gastando esse tempo com algum tipo de dopamina barata. E talvez não seja que o tempo esteja passando mais rápido, mas que a vida sempre aconteceu na espera e a gente ultimamente tem fazendo de tudo para eliminá-la. A gente tem fazendo de tudo
para eliminar a espera dos nossos dias, para eliminar qualquer tipo de tédio, qualquer tipo de coisa que faça com que a gente não tenha mais esses momentos chatos no nosso dia. E a vida ela vai ficando vazia, porque talvez o chato, o tedioso, o momento entediante faça parte da nossa vida, sabe? Então é por isso que ultimamente eu tenho ficado cada vez mais, tenho me forçado a estar cada vez mais longe de todo esse tipo de distração. Eu não digo só do celular, não digo só do Instagram ou desse tipo de vídeos baratos, né? Mas também desses tipos de distrações, seja de música. Então eu, por exemplo, quando eu estou indo mais para o trabalho ou quando eu estou me locomovendo até um lugar ou de um lugar para o outro, eu tento não preencher mais esses momentos vazios, né, com música. Eu tento estar nesse momento somente comigo mesmo, sabe? Estar nesse momento somente pensando no que eu posso estar fazendo, o que eu posso estar melhorando, como que foi meu dia. São coisas que eu lembro que antes eu fazia muito, antes das redes sociais eu fazia muito. E com o tempo eu fui ficando cada vez mais preso nesse círculo, né? Sempre é um aplicativo novo, sempre é uma notícia nova que vai manter a nossa atenção. No final de contas elas foram programadas para isso, foram programadas para ter a nossa atenção o maior tempo possível, né? Então eu tento não estar mais tanto nesse tipo de ambiente, mas estar mais focado no presente, sabe? Não necessariamente a gente tem que fazer essas mudanças abruptas, né? Ou talvez sim, talvez alguém esteja num momento mais, passe por alguma coisa mais grave, talvez precise, né? Mas eu tenho focado cada vez mais em tentar viver o presente, em tentar voltar e estar mais conectado com o mundo real, sabe? Porque ter momentos mais tediosos, sabe? Simplesmente poder sair de casa às vezes e só ver a vida passar, porque às vezes você não está gastando tempo fazendo nada, mas às vezes você está criando memórias, sabe? Às vezes você está pensando e esses tipos de pensamentos e reflexões sobre a vida, talvez eles sejam muito importantes e a gente nunca deu valor. Mas, enfim, esse foi um vídeo de hoje, é um vídeo um pouco diferente, né? Eu nunca fui tão reflexivo assim, eu nunca fui de gravar vídeos tão reflexivos assim. Hey, yo! It's okay, it's okay. What's up, bro? Your mom. Mas enfim, rapaziada, esse foi um vídeo um pouco diferente do comum. Eu queria fazer algo um pouco diferente, queria trocar esse papo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai deixando aí no comentário alguma das opiniões com vocês. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Demorou? Tamo junto, valeu e é nóis.